Quantos creem que Deus vai fazer um grande milagre aqui? Talvez você não veja aqui, mas quando chegar na tua casa, está feito um milagre. E eu também creio. Mas vamos louvar a Deus, porque Ele, toda a honra, toda a glória, Ele é fiel e poderoso para este congresso ficar na tua história. É na história da tua história. Porque Ele é fiel. Vamos louvar a Deus. Oh, Jesus. Deus é fiel e poderoso para mudar a situação. Oh, Jesus. Vai passar, olha aí. Essa luta com certeza, filho, vai passar. Enxugue seu olhar, pare agora de chorar. Esse vento forte eu vou acalmar. Vai passar, sabe por quê? Você pra mim é vaso escolhido, e entre muitos é ungido. Filho meu, não fique assim. Saiba que pra mim você é importante, e nem sequer por um instante não me esqueci de ti. Vai passar essa dor, este sofrimento hoje. Vai passar essa angústia do peito hoje. Eu dou um jeito e a solidão pra sempre vamos terminar. Vai passar, vai passar este tempo, essa tempestade hoje. Vai passar. Então levante a cabeça, porque nós vamos mudar a situação. Vai passar, vai passar. Você pra mim é vaso escolhido, e entre muitos é ungido. Filho meu, não fique assim. Saiba que pra mim você é importante, e nem sequer por um instante não me esqueci de ti. Vai passar essa dor, esse sofrimento hoje. Vai passar essa angústia do peito hoje. Eu dou um jeito e a solidão pra sempre nos terminar. Vai passar, já passou. Cante o hino da vitória, agora você é o vencedor. Você é importado e eu sou o seu lar, e pra sempre meu filho, eu sou o teu protetor. Meu Senhor, já passou, já passou. Deus crente já passou. Eu fico imaginando que o Todo-Poderoso, Ele olhou para a terra e falou assim: você é meu. Aleluia, Jesus. E nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos, porque nós somos irmãos de Deus, não. Oh, Jesus. Olha bem na minha do olho, Senhor irmão Jesus, você está aqui porque você é escolhido. Você está aqui porque você é escolhido. E quem é escolhido é escolhido. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, você é caçula de Deus. E o que me chama a atenção é que o pai pode ter 10 filhos, mas o caçula
acontecendo. Oh, Jesus. E ele coloca a tua cabecinha bem no colo dele, acaricia teu cabelo e pergunta o que aconteceu. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Quem sabe você falou assim: esse é o último congresso, nunca mais eu não quero mais. Eu vim como profeta de Deus para dizer para você que Deus tem o melhor para você. Deus vai virar uma página da sua história. Quieta! Não preocupa! Ele está no comando! Aleluia! Aleluia! Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor. Deus, tremendo de minha alma. Oh, Deus, Nessa vida que você vive enfrentando, eu sei que há muitos espinhos para pisar verdade. na caminhada. E às vezes, sem querer, você começa a reclamar, porque se cansa de lutar e não vê nada. A sua fé parece que se abala. Na oração você se cala. Acabou o seu argumento. Escute o que eu te digo agora. Não desista, geme e chora. Deus já trouxe um livramento. Em vez de reclamar, comece a adorar, comece a exaltar, comece a louvar, comece a clamar. Quando você clama, se ouvir no céu. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando está na frente, as portas vão se abrir. Nosso Deus é forte, você vai vencer. Este nome santo você pode crer. Se a luta é grande, Ele é bem maior. E Ele quebra as cadeias, não te deixa só. Se o inimigo vier te afrontar, Ele ordena anjos para te matar. Adore e exalte, a alma proclame agora. Sua bênção chegou. Não pare, prossiga, levante e diga que a vitória é sua. Em nome do Senhor. A vitória é sua. A sua fé parece que se abala. Na oração você se cala. Acabou o seu argumento. Escute o que eu vou tocar. Não desista, geme e chora. Deus dará um livramento. Comece a orar, comece a exaltar.
A sua fé, tocando em Jesus. Eu queria estar lá no momento da ressurreição, quando Jesus chamou a Lázaro, saia para fora, e Lázaro saiu com vida. Eu queria estar lá, ver o cego Bartimeu, clamando filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus falou, me perguntou, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja, e ele viu, foi lindo. Mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu,
Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou: esse é meu filho, o amado meu. Não pude estar lá, mas ele está aqui. A sua unção eu já posso sentir, e hoje o milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar. Toda enfermidade hoje não vai suportar. O toque da sua mão cheia da unção, recebe a tua bênção, tua cura, tua libertação. Já posso ver o mal em vitória, já posso ver a sua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. O homem dos milagres está neste lugar. O homem dos milagres está neste lugar. Toda enfermidade hoje não vai suportar. O toque da sua mão cheia da unção, recebe a tua bênção, tua cura, tua libertação. Já posso ver o mal em vitória, já posso ver a sua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. O nome dos milagres está neste lugar. Ele é Jesus, o Filho de Deus, que está aqui. Jesus está aqui. Vamos colocar em pé, reverente à palavra de Deus. O tema que os irmãos escolheram nessa noite. Glória a Deus. Um tema maravilhoso, muito lido, né, irmãos? E essa história faz parte da nossa vida, né? Porque essa história foi relatada pelo Espírito Santo de Deus e ela continua até a vinda do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. As nossas vidas é feito de sonho, e quem não sonha, até a própria ciência diz, quem não sonha, ele é uma pessoa morta, ela é uma pessoa que não sobrevive, porque todos os seres humanos, mesmo os não crentes como os crentes, vivem de sonho. Quantos acreditam nessa palavra? Levanta a tua mão assim e dá um glória a Deus. Amém? Nós vivemos de sonhos, irmão. Nós estamos aqui porque uma hora, qualquer minuto ou qualquer hora, o nosso coração sonha que nós vamos ser levados dessa terra aqui. Então, os nossos sonhos não podem morrer. O melhor sonho é que um dia o Senhor vai vir a buscar a igreja. O melhor sonho para as nossas vidas é esse. E continuamente, sucessivamente, os sonhos das promessas que Deus tem para cada um aqui. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 37. Amém? Gênesis capítulo 37, versículo 19 adiante. Eu vou ler o versículo 18, a igreja o 19, e continuamente eu leio um e aí. Vinde agora, matemo-los e lancemo-los numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos teus sonhos. Amém. A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos diante, irmãos, de um dos primeiros livros escritos nas Escrituras, incluído entre os Pentateucos, escrito por Moisés.
E nós vemos, e nós ouvimos muitas pregações sobre essa passagem bíblica. É maravilhosa e nós aprendemos com o Espírito Santo que nos revela que as nossas vidas é feitas de sonhos. E nós estamos aqui diante dessa passagem que se diz assim que tinha um jovem. Os historiadores dizem assim que ele tinha na faixa de 17 a 18 anos. E vivia entre a sua família e os seus irmãos. Nós vemos que José veio de um ventre que a sua mãe chamava Raquel. E naquela época, a poligamia ela tinha uma certa facilidade. Eu não quero dizer aos seus corações que Deus aprovava a poligamia, mas Deus permitia a poligamia. E Jacó, pai de José, ele pegou e concebeu, ele pegou Raquel para que se habitasse em sua tenda e escolheu Raquel para mais uma de suas esposas. E enfim, nasceu-se José, como nós sabemos que a história do José do Regino. E por José ser um filho já concedido pela a sua mãe na sua velhice, e na velhice de Jacó, entre aspas, não vigiou muito, e começou a amar mais José do que os seus 11 irmãos. Nós podemos ver aqui uma falha de seu pai, chamado Jacó, entre o convívio, entre ele que se colocou entre como um pai, a não vigiar sobre amar mais José do que os seus irmãos. Se criou um ciúmes, porque José, ele era um rapaz obediente, um rapaz fiel. A história nos relata que ele tinha um espírito vivificante, um espírito reto diante de seus irmãos. E por Jacó não vigiar, ele começou a se fazer, a relatar e a acontecer algumas coisas que os seus outros irmãos ficaram atentos o que o seu pai fazia para José. A Bíblia não nos relata, mas eu creio que na hora do almoço, na hora da janta, o seu pai ia lá e arrumava o prato de comida para José. Se eles estavam com alguma coisa, se eles estavam lá fazendo um pão, assando um pão, eu creio que Jacó ia até Raquel, mas e falava assim: olha, guarde esse pedaço para José, que ele está no campo, olhando os seus irmãos, mas guarde esse pedaço, separa esse pedaço melhor para José, porque ele merece. E ele não vigiou muito. No entanto, nos dias de hoje, nós vemos os pais, às vezes, o caçula, ele quer cuidar melhor do caçula, às vezes passa a mão na cabeça do caçula, às vezes adula o caçula, às vezes com o seu jeito de falar, com o seu jeito de cuidar, ele ama mais o caçula. No entanto, pelo nós sermos humanos, nós vemos isso. Nós adquirimos, nós temos uma visão humana e nós, por sermos humanos, nós, por dentro, nós deixamos que o ciúme entra dentro do nosso coração. É assim, irmãos. Eu não estou fugindo de uma coisa, falando de uma coisa impossível que não. Aconteceu e acontece até o dia de hoje. Quantas famílias têm esse problema com os filhos caçulas, os filhos mais novos, que eles fazem isso? E entrando aqui na palavra de Deus, nós vemos que se criou um ciúmes entre os seus irmãos. Por quê? José era um filho de espírito reto, obediente. E eu te dou esse recado, pais, mães: vigia.
nessa parte. Seja prudente nessa parte, que você pode criar uma desavença entre os filhos dentro do seu lar. É por aí. E a Bíblia nos relata, a história nos relata que aconteceu isso. E é interessante que eu tive olhando sobre a vida de José. Mas vamos nos trazer aqui que tinha uma diferença entre a vida de José. A Bíblia nos relata o que aconteceu, que ele foi um homem exaltado sobre a terra, tanto espiritualmente como materialmente. Mas tinha uma diferença sobre a vida dele, porque os sonhos não são nós que construímos. Os sonhos verdadeiros, os sonhos que venham a se cumprir, que venham nos alegrar, é Deus que cria sobre as nossas vidas. Vocês creem? Levante a tua mão assim e glorifique o nome do Senhor, porque Deus me deu essa mensagem para trazer para a igreja. Já que a mocidade escolheu, você é fruto dos sonhos de Deus, está querendo dizer que não somos nós que é o fruto dos sonhos de Deus, é Deus que é o fruto do nosso sonho. A Bíblia nos relata que José, o seu pai, ele não tinha tanto problema com ele sobre a obediência. A Bíblia nos relata que quando seus irmãos foram para a cidade de Siquém, a Bíblia não nos relata que Jacó mandou eles ir para lá. Jacó olhou para as campinas e disse para os seus 11 filhos, olha, leva as ovelhas, leva os cabritos, mas levam até onde eu posso enxergar com os meus olhos aonde vocês estão, mas não vão para muito longe. Nós vemos que os 11 filhos, eles eram desobedientes. Eles eram desobedientes, que eles foram para um outro lugar sem o pai mandar. A palavra nos relata que Jacó não mandou eles ir para aquela cidade tão longe. Filho desobediente. E eles pegaram um caminho errante e foram para um lugar, porque eles sabiam que lá o seu pai não ia, e eles poderiam fazer o que eles quiserem, fazer coisas que não se agradavam a Deus. E eles foram. Mas o seu pai observou que eles estavam demorando, mandou que José fosse atrás. Mas, antes disso, José, numa reunião com a sua família, José tinha falado de alguns sonhos que ele tinha. No entanto, irmãos, que eu quero dizer a vocês que esses sonhos não parou na vida de José, continua na minha vida e continua na sua vida. Você crê? Levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor. E um dos sonhos que a palavra nos traz foi que esse jovem, ele teve um sonho quando os seus irmãos foram a uma terra ao lado cortar trigo para trazer, para eles servir de alimento para a sua família. Trigo. E a palavra nos relata que lá eles cortando trigo, eu creio que o sol estava meio quente e houve uma canseira sobre eles. E José logo estava cortando o trigo e ali mesmo ele descansou embaixo de uma árvore e ficou ali descansando, e aconteceu que ele adormeceu. E como o Espírito Santo de Deus habitava dentro de José, o Espírito Santo revelou a ele que tinha 11 feixes de trigo amarrado, e esses 11 feixes o rodeavam, e de repente esses feixes de trigo foram se curvando, se dobrando em sua frente, e foram caindo, e ele ficou em pé. E eu digo a você que você vai ficar em pé sobre as tuas lutas, sobre os teus sonhos,
que todos os inimigos vão cair por terra, porque Deus, Ele sonha sobre a vitória e as promessas sobre a tua vida. Não adianta, irmão, o teu inimigo, o teu vizinho à direita, à esquerda, falar assim que não vai acontecer, porque é um sonho de Deus sobre a igreja, abençoar a igreja. Se vocês não sabem disso, fica sabendo, que antes de Deus colocar um pássaro, um ar, o sol, a estrela, formar a terra, criar as galáxias, Deus já tinha um plano para a igreja de abençoar a igreja. Então não adianta o diabo querer ou não, você é abençoado no nome de Jesus. Se você crê, levante a tua mão, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida para profetizar sobre você. Levante a mão, porque Deus está me dando visão aqui de profetizar que esse povo que entrou aqui hoje não vai sair com as tuas mãos vazias. Você crê? Comece a glorificar e comece a exaltar o nome do Senhor, porque Ele é fiel sobre as nossas vidas. Não adianta, irmãos. Outrora eu disse para a igreja que não é você que está sonhando para Deus, é Deus que sonha sobre a tua vida. E com José não foi diferente. Nós podemos ver que ele não tinha culpa. Ele era simplesmente obediente. E crente obediente, Deus dá vitória mesmo, irmão Éden, irmão Kleber. Pastor, crente obediente, ele pode descansar, ele pode dormir, ele pode deitar a cabeça sobre o seu travesseiro e esperar. A hora vem. Há um tempo para tudo. A hora vem e a hora está chegando sobre a sua vida. Você crê? Levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor. E nós podemos ver que ele era um jovem obediente e ele não pediu sonho a Deus. Ele não pediu, ele falou assim: Deus, eu vou deitar, eu vou cochilar aqui enquanto esses trigos aí são amarrados e o Senhor me dá sonho. Não, ele simplesmente deitou a sua cabeça e de repente Deus deu esse sonho a ele. E nisso foi um dos primeiros sonhos que os seus irmãos olhou assim: mas você está dizendo isso aí é porque você vai ser exaltado sobre as nossas vidas? José nem começou a contar o sonho, mas eles já adivinharam o sonho. Sobre as nossas vidas, você nem precisa falar para o teu inimigo que você vai ser abençoado. Ele simplesmente olha para a tua vida e ele fala assim: esses crentes são abençoados mesmo. Olha como que esses crentes eles são chiques. Olha como que o sapato daquele crente é bonito. Olha como os crentes só andam de terno, não é bonito? É assim. Eu convivo no meio dos gentios aí e eles olham, falam assim: ô Marco, por que você anda só chique, só bonito? Eu falo assim: é porque o meu Deus, ele é dono do ouro e da prata. Irmão, às vezes nem precisa de você. A palavra diz que nós temos que pregar o evangelho, anunciar, ir pregar. Mas às vezes você fica quietinho, só em você passar aqui, o ímpio ele já olha para a tua vida e fala assim: esse aí ele é abençoado mesmo. Esse aí ele é abençoado mesmo. Você crê? Glorifica o nome do Senhor, porque só um glória seu aqui, você já está sendo abençoado. E é interessante, mano, eu vou falar tudo que Jesus está colocando aqui. Vocês não importam não, né? É interessante que tem crente que só dá glória quando ele está pregando. Ele manda todo mundo dar a glória. Eu vejo aí, uns pregadores aí, uns pregadores aí que quando eles estão pregando, manda dar glória, mas quando ele está um sentadinho, mas ele não dá um glória. E eu quero trazer ao teu coração, porque Deus, ele
ele colocou glória, você sabe, é um porquê que você tem que dar glória a Deus? Porque se você ir lá no Japão agora, embaixo dessa terra aqui, os mesmos crentes que estão glorificando o nome do Senhor, seja a língua japonesa, seja francesa, seja inglesa, seja português, seja espanhol, a mesma palavra glória é o que você está dando aqui nessa noite. Então você tem que glorificar o nome do Senhor, dá glória, irmão, exalte o nome do Senhor, que é a mesma língua. E Deus, com a sua sabedoria, a sua inteligência, ele falou assim, então eu vou colocar lá, glória, amém, é a mesma palavra. E vamos voltar para a história de José. É interessante que os seus irmãos falam, ele contou o sonho e seus irmãos falaram, então quer dizer que você vai ser o nosso chefe, você vai mandar em nós? E é interessante, irmãos, que quando o pai morria, naquela época era o mais velho que comandava a família, pegava os bens, era uma ordem, era um clã que tinha que acontecer. E logo eu creio que Rubens, né, ele olhou assim, não vem não, José, com essa história não, que os feixes se dobraram tudo diante da tua presença, não vem não. O mais velho, a bênção é minha. Irmãos, e tem disso dentro da igreja, sabia? Tem crente, irmão, que aceita Jesus hoje, é um pentecoste, é um profeta, sai entregando para lá, revela para cá, prega para lá, e os crentes de 15, 20 anos ficam com inveja. Fica com inveja dos crentes velhos. Os crentes velhos, carrancudos, não dão glória a Deus, mas o crente do primeiro amor, ele glorifica o Deus. E quem tem crente do primeiro amor, aqui levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aqui tem crente do primeiro amor, levante a tua mão assim. Glorifica o nome do... Ei, irmão, eu vou falar o que Deus está mandando aqui. E era assim com os irmãos de José. Olhar e falar assim, esse aí, filho de Raquel, uma das últimas mulheres do meu pai. Eu que vou mandar, irmão, e Jacó era rico, hein? Imagina num homem abençoado, tudo que ele colocava a mão prosperava. Mas a bênção do seu pai passou para José, porque tudo que José punha a mão era abençoado. E levanta a tua mão assim, porque Deus está falando nessa noite aqui, que a tua bênção, ela é real, e as tuas mãos, ela é ungida. Toque no teu irmão aí, toque aí. Você está abençoando a vida dele, porque as tuas mãos, ela é ungida. Irmãos, eu estava lendo a palavra esses dias e Deus falava assim comigo, assim, que o crente, ele tem que viver em novidade de vida, pastor. Novidade de vida. Eu falava assim, Deus como? E Deus falou, em tudo. Você vai orar para o enfermo, a cura tem que ser realizada. Você vai profetizar para o irmão, você pode esperar que as tuas palavras é santa. Você colocou a mão lá no emprego, lá na loja do teu patrão, ou alguma coisa, ou se você abriu a sua empresa ela tem que prosseguir. Você tem que andar em novidade de vida. Você glorifica o nome do Senhor, porque Ele está aqui no meio de nós. E eu estava assim olhando, e eles começaram a murmurar, eu não acredito. Esse rapaz nasceu agora, mas ele nem sabe de muita coisa. E tem crente que é assim, irmão. Tem crente novo aí que eu vejo assim, eu olho assim e falo, Deus, não deixa entrar inveja não. Mas vem cá, eu tô 10 anos na igreja, e esse crente está aí um ano, 2, o Senhor está mandando bênção para ele, o Senhor está usando ele tremendamente. Aí o Espírito Santo fala assim comigo, é o primeiro amor, ora para
para que Deus prospere mais na vida do teu irmão. Eu falo assim, amém, Jesus, eu vou orar mais para Deus prosperar mais sobre a sua vida. Porque crente tem que andar em novidade de vida, tanto material como espiritual. Se você crê e concorda com a palavra do Senhor, sacode a tua mão assim e glorifique o nome do Senhor. Irmãos, uma coisa que corrói o crente é a inveja. E eu vi na vida dos irmãos de José. Que? O primeiro sonho, o segundo sonho. Lá reunido lá, contou para os seus irmãos primeiro. Ei, eu tive um sonho. Eu via o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante de mim, se prostrando diante de mim. Ah, irmão, quando falou das coisas de cima, aí a ira cresceu. Não te importa não, irmão. Ei, não fecha a tua boca não. Se tem o irmãozinho do teu lado que não gosta de glorificar o Senhor, dá um grito de glória no pé do ouvido dele aí, que ele vai começar a incendiar também. Eita! Não fica calado não. Quanto maior a tua glória, maior é a tua bênção. Eita, Deus maravilhoso. E na vida de José, ele era assim, obediente. O seu pai acordava às 5h da manhã, ele acordava às 3. Papai, olha o cafezinho aqui. Dá licença, irmão, toma água. Quando o pai levantava, José estava lá no seu fogãozinho de lenha, já fazendo lá um café, desperto. Kleber, já com a broa lá, pai, meu filho, ué, quem acorda aqui primeiro não sou eu, mas ele tinha um espírito reto. Não, pai, o senhor está muito cansado, velho, deixa eu te ajudar. Aí quando o pai dele olhava, cadê? É José lá, só de olho nos seus irmãos. Eu já conheço que eles é atrapalhado mesmo, deixa eu ficar de olho no meu irmão. Ei, irmão, se você vê que o teu irmão é atrapalhado, fica de olho nele. Mas não de olho para derrubar ele. De olho no que ele está cambaleando, para você orar para ele, chamar ele, aconselhar ele. Não derrubar o teu irmão mais para baixo, não. Para você aconselhar ele, ei, irmão, olha aqui, ó, não vai por aí, fica aqui, vai por aqui. E José, ele era um rapaz temente. Quando ele falou dos astros do céu, aí o negócio esquentou. O quê? Eu vou contar para o meu pai. Agora você, além de nos envolver, que nós vamos se prostrar diante de ti, você está mexendo com o meu pai e com a minha mãe. Com a minha mãe não, com a tua mãe, né, irmão? Porque ela não é a minha mãe. E é interessante que eles correram e contaram para o seu pai. E o seu pai veio, ei José, mas que história é essa? De aí, o sol, a lua, o sol é eu, a lua é a tua mãe, e os seus 11 irmãos são a estrela. Nós vamos prostrar diante de ti? Ei, irmão, quem é espiritual sabe quando a bênção vem sobre a sua vida. Você sabe que é Deus que está abençoando ele. O seu pai era espiritual, aí o seu pai falou, opa, ficou de segunda, não vou murmurar não. E ficou pensativo, ó, até a promessa se cumprir. Irmão, se você é espiritual, dá um cutucão aí no teu irmão e diz assim, olha irmão, vai acontecer mesmo, porque eu estou vendo a bênção sobre a tua vida. Ei irmão, vai acontecer mesmo, vai acontecer mesmo, vai acontecer mesmo. Se você é espiritual, se você não é invejoso, fala aí pro teu irmão, vai acontecer. Fala irmão, vai acontecer. Vai acontecer um barulho nesse lugar, irmão. Vai acontecer bênção nesse lugar, nessa noite. Vai acontecer vitória nessa noite aqui para você. E o seu pai ficou alerta e falou assim, não é.
que vai acontecer mesmo, não é porque eu amo ele mais do que os outros, não, mas vai acontecer, queira ou não. E o Jacó falou assim: ei, esse sonho não é ele que está pedindo a Deus, não é o sonho que ele está sonhando para Deus, mas é Deus que está sonhando para ele. E acabou, irmão. Nessa noite aqui é Deus que está sonhando para você, que ele vai te encher de bênção, ele vai te encher de vitória, e acabou. Queira o inimigo, queira o seu irmão ou não, vai acontecer a vitória sobre a tua vida, e acabou. Ele ficou pensativo, ele falou: meu Deus, Jesus, agora é só eu esperar o tempo de eu ver a vitória sobre o meu filho. A Bíblia nos relata que ele não murmurou, ele ficou pensativo. Agora, irmãos, mais um sonho de Deus para a vida de José, não de José para Deus. Tem bênçãos que nós pedimos a Deus, mas tem bênçãos que é Deus que nos faz. É bênçãos que vai acontecer, você queira ou não, vai acontecer a partir da sua obediência. E mais adiante a palavra nos traz que Jacó, por ver tanta obediência e tanta santidade sobre a vida de José, ele não vigiou, irmão. Mas é bênção permissiva de Deus sobre a tua vida. Diga assim ao teu irmão: irmão, é bênção permissiva sobre a tua vida. Não adianta, vai acontecer, queira você ou não, o diabo ou não, é permissiva diante da minha vida. Se você crer, levanta a tua mão assim. Oh, Jesus, Deus está nesse lugar. Deus está falando no meu coração aqui, que Ele já está com as bandejas entregando ao teu povo. Fecha os teus olhos, irmãos. Fecha os teus olhos, porque Deus está nesse lugar. Ele está me mostrando que os anjos do Senhor estão distribuindo as vitórias ao seu povo. Se você crer, comece a glorificar. Eu vou dar 1 minuto para você adorar e receber a tua bênção pela fé. Não adianta, é pela fé, é pela fé, é pela fé. Receba, receba, é pela fé. Receba, irmão, não dá ao inimigo, receba a vitória sobre a tua vida. Oh, adore, adore a Deus. Eu vou deixar você adorar a Deus por 1 minuto. Adore, 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 irmão, a Deus. Pegue aí a tua vitória. Adore, irmão. É pela fé. Jesus nunca fez um milagre se a pessoa, Kleber, não usasse a sua fé. Comece a receber aí nessa noite. Olha aí. Olha Deus entregando a tua vitória. Tira esse olho de coruja de mim e adore a Deus. Vamos adorar a Deus. Feche os teus olhos e comece a adorar a Deus. Deus está me mostrando aqui bênçãos materiais entregando. Eu não sou profeta de chave de carro, não, mas eu sou profeta usado pelo Espírito Santo de Deus. Receba, levante a tua mão assim e receba, receba. Ei, irmão, receba, adore, receba pela fé a tua vitória nessa noite. Oh, Jesus. É interessante, irmão, eu e o irmão Éder num culto, numa igreja em Guaratinguetá que nós estávamos cultuando. E Deus deu uma visão para o irmão Éder que na mocidade, um anjo entrou dentro da igreja, veio vindo. Uma demonstração que eu estou dando a vocês, que quando nós entramos dentro da casa do Senhor, nós temos que ficar ligado. Ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. E ele lembra desse dia aí. E Deus deu uma visão para ele, que o anjo entrou no meio da mocidade, olhou
o irmão não estava lá, ele tinha saído para conversar lá fora. Se não me falha a memória, o anjo olhou, e ele não estava. O anjo saiu com um presente na mão e foi embora. E você fica ligado aqui, porque Deus, Ele está trazendo presente para a igreja aqui nessa noite. Não deixe que a tua bênção escape da tua mão. Eu sou profeta de Deus e eu quero que você saia daqui com a tua vitória, porque a tua vitória é a minha vitória e a minha vitória é a sua vitória. Se você quer, levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor. Adore a Deus, irmão, adore a Deus. Você vai esquentando, você tem que ter um sacrifício vivo diante de Deus. É interessante que quando Davi pecou, aí Deus mandou ele escolher 3 coisas. E ele escolheu e disse assim: é melhor cair nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia, o homem não. E Deus mandou um anjo lá, o anjo começou a matar o seu povo. E de repente ele se prostrou diante de Deus e falou: Deus, pare. Aí Deus parou e ele correu em uma cidade próxima e foi comprar alguns animais para sacrificar a Deus. E lá tinha um rei que conhecia ele. E logo quando Davi chegou na sua fazenda, aquele rei disse: o que o senhor quer, meu rei? Aí Davi disse assim: ei, eu quero alguns animais para me apresentar diante de Deus. Aí o rei falou: não, pega os melhores aqui, tome aqui, e foi juntando os animais. Aí Davi falou: não, ao meu Deus eu não posso apresentar qualquer coisa de graça, não. Se você veio aqui no culto, se você quer receber a vitória, você nem glória a Deus, nem adorar a Deus você não vai sair não. Mas se você apresentar de corpo, alma e espírito nesse lugar, Deus vai te dar a vitória. Seja como Davi, não apresente nada a Deus a que não seja que lhe custe alguma coisa. Não quero nada, rei, de graça. Não quero nada de graça. Coloque um melhor preço nesses garrotes aí, porque ao meu Deus eu não posso apresentar nada de graça. Se você veio aqui para não adorar a Deus, para não glorificar a Deus, para não orar para que Deus use o pregador, os louvores, você não sai com a tua vitória. Mas se você veio aqui de corpo, alma e espírito, forçar a tua mente, o teu louvor, a adoração a Deus, você pode crer que Deus, Ele já recebeu a tua adoração e você vai sair aqui com a tua vitória na mão. Você crê? Adore a Deus. Adore a Deus, se deleita diante de Deus, agrade a Deus pela tua vitória. Agora vem, irmãos, o melhor que se veio ser feito na vida de José. Para quê, irmão? Para que Jacó fez aquilo? Nós vemos que túnica não é aquilo que se coloca na cabeça. Túnica é uma vestimenta, é um vestido que se usava na época. Muitos confundem túnica com aquilo é turbante. Túnica era um vestido que costume dos judeus até hoje. Todos eles usavam as túnicas iguais, de uma cor meia amarronzada, assim, todos iguais. Mas Jacó olhou para a vida de José, amou tanto aquele homem, porque ele merecia. Irmão, se você vê o teu irmão sendo abençoado, não olhe por fora, não olhe por dentro, o que ele tem com Deus. Porque os irmãos de José olhavam ele por fora, puxa saco, entregador, dedo duro.
mas eles não conheciam o homem por dentro, porque o próprio Jesus disse assim, ó, vocês julgai por fora, mas por dentro aí tem um adorador, tem uma adoradora. Ei, você tá vendo, mas ela assim, mas você não sabe o que ela tem dentro do seu ser, uma chama viva de profeta, uma chama viva de missionária, uma chama viva de pregador, uma chama viva de levita. Não julgue por fora, porque Deus, ele vê interior. E Deus olhava, tocou no coração de Jacó e disse assim, faça uma túnica para ele. Ei, irmão, imagine, uma pessoa, naquela época, todo mundo se vestia iguais, com as túnicas iguais, e de repente chega José, com uma túnica de várias cores. Eu procurei, li, reli, entrei lá na internet, porque a internet é bom quando o crente sabe usar. Internet é bom porque lá tem pregação sim, não é o capeta que fez aquilo não, foi Deus que deu sabedoria para o homem. Internet é bom quando você abre a tela para você conhecer as coisas, é um de Deus. Abri, reli e não achei, mas eu achei que as túnicas tinham várias cores, e os historiadores dizem que tinha mais de 12 cores. Imagine José, irmão Kleber, chegar aqui, nós todos de terno preto, ele com o terno todo listrado, bonito, brilhoso, você não vai ficar com o olho, né? Quem que não vai, irmã? Uma irmã chega aqui com um vestido diferente, uma sandália diferente, bonita, quem que não olha? E os irmãos de José, que já tinha mais uma ira dele, olhou assim e falou assim, por quê? Essa túnica aí é especial, todos nós usamos a mesma túnica. Mas tinha uma diferença naquela túnica. Além de várias cores, tinha algumas cores que eram bem vivas, chamavam a atenção de quem olhasse para José. E uma das cores era o escarlate e o vermelho, e a cor bem azulada, bem forte mesmo. É tipo, mas esse tapete aqui, irmão, que está no chão. Olhava, que cores lindas. Eu nunca vi. Era uma... E naquela época não tinha cores como hoje. Nós passamos, a gente vê casas de todas as cores, roupas vermelhas, forte, um vinho, um laranja. Não tinha, era bem escasso as cores. E eles olharam para a túnica de José, cobiçaram aquelas cores lindas. E uma das cores que eles mais chamaram a atenção dele é o vermelho e o escarlate. Meu Deus, como que é que pode? Nós nunca vimos isso. Aonde que ele... Esse pano aí, esse tecido aí, é caríssimo. Por que ele pode ter e eu não posso ter? Diga ao teu irmão aí, você pode ter sim, irmão, o mesmo que eu tenho. Fala, irmão, você pode ter o mesmo que eu tenho. Fala, irmão, para ele, você pode ter o mesmo que eu tenho. É só você orar mais, irmão, porque você vai ter mais. Eu gosto de uma palavra muito importante que o irmão Éder fala. Sempre fala, né, irmão? Aquele que ora mais tem mais. Aquele que busca mais tem mais. Aquele que jejua mais tem mais. Deus revela mais. Deus ama ele mais e ama mesmo, irmão. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se você é assim com Deus, ó, a hora do aperto você pode clamar a ele, que ele entra com um furacão e derruba os seus inimigos por terra. Se você quer, levante a tua mão e glorifique a Deus. Eita, e Deus está falando aqui no meu coração, pastor, que hoje, presta bastante atenção na profecia que Deus manda falar para a igreja aqui. Que hoje Deus está mandando veste limpa a crente aqui que pediu, Deus, eu vou naquele lugar, mas eu vou sair
transbordando da glória de Deus. Você não falou? Você falou porque Deus não é Deus de engano. O Espírito Santo não é de engano. E Ele manda falar a você que você vai vir aqui depois para frente. Eu vou te mandar fogo que você não vai aguentar ficar parado. Você pediu, não pediu? Então você agora se prepare para a glória de Deus sobre a tua vida. Mas tem uma diferença sobre a túnica também. Outra diferença. Que as túnicas, irmão, que José recebeu tinha uma diferença da outra túnica. Das outras, igual é os seus irmãos. As mangas eram compridas. E as outras túnicas eram por aqui. As outras túnicas, a dos seus irmãos, era aqui. E a dele era comprida. E eu estava lendo lá e Jesus me deu um mistério. Que quando a mulher do fluxo de sangue chegou diante da multidão, todos eram iguais, as túnicas eram iguais. Mas tinha uma diferença na túnica de Jesus. Tinha uma diferença. Porque os judeus, arrogantes, os bambambão, os tal, eles não usavam a túnica igual a de José e a de Jesus. Era a mesma túnica de José, era a de Jesus em igualdade, em santidade. Eram longas. A cor não, mas a vestimenta era igual à de José, longas. E na túnica de José, a barra da sua túnica era só de 10 centímetros, era uma mão. E a mulher do fluxo de sangue, no meio daquela multidão, ela empurra daqui, ela vai dali, ela caça daqui. Ela descobriu que era a túnica de Jesus, você sabe por quê? Porque a túnica de Jesus era diferente da túnica dos judeus. Porque os judeus, as barras da túnica, ele colocava 15 centímetros para dizer que eles eram mais santos. E Jesus manteve a mesma simplicidade. Ei, irmão, eu quero ver crente, e eu vejo crente abençoado quando o crente, mas ele é humilde. Quando ele recebe lá uma bênção, ele quer dividir com seus irmãos. Quando ele recebe lá uma casa, ele faz um culto na casa, chama os irmãos. Quando ele compra um carro, ele vê o irmão lá a pé, ele fala: ô irmão, entra aí que eu te levo até lá. É crente humilde. Quando recebe uma bênção, não se incha, passa perto do irmão, mas nem fala é com o irmão. É crente humilde. E Jesus tinha a mesma humildade de José. Quando aquela mulher olhou, viu a túnica e falou: eita, essa aí eu vou tocar. Essa aí, mas eu vou tocar, sabe? É porque eu estou vendo nas suas vestes que é só 10 centímetros. As outras túnicas, as outras barras é maior. Mas essa aí, mas é de Jesus. E a túnica de José era do mesmo jeito. E aquela mulher do fluxo de sangue tocou naquela túnica e foi curada na hora. E você pode tocar na túnica do Senhor agora para você ser abençoado. Receba a vitória no nome de Jesus. E quando Jacó colocou a túnica, olhou para a barra 10 centímetros só. E era bem longa, significando santidade. O Senhor manda falar para você nessa noite aqui: sem santidade ninguém vai ver a Deus não, viu? Você crê que Deus está usando a minha boca para falar com você? Levante a tua mão, glorifique o nome do Senhor. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Olha, irmão, não deixe que o mundo te traga. Seja santo como eu sou santo. O Senhor manda falar para você: seja santo como eu sou santo. Oh, a igreja se coloca em pé no nome de Jesus. Aleluia.
Oh, Jesus! E José foi vestido pela aquela túnica. Aí que se cresceu mais a ira sobre a sua vida. Irmão, você quer ver? O homem irá contra você, até mesmo o crente, é você ser santo. É você procurar santidade. O brilho começa a aparecer na sua face, aí o negócio começa a pegar. Você é caluniado, eles falam que você quer ser mais santo do que o outro, e começa a luta. A ira se acende contra as pessoas do mundo sobre a tua vida. Mas não te se preocupe não, porque acendeu sobre a vida de José. Mas Deus foi vitorioso sobre a sua vida, e as vitórias veio sobre a sua vida. Você crê que se você procurar a mais santidade, as bênçãos são maiores sobre a sua vida? E Deus falava no meu coração aqui sobre revestimento espiritual. Venha para frente, você que falou com Deus assim, que você quer ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele não se engana, irmão. Pode vir. Deus falou aqui no meu coração que ele vai começar a revestir crente aqui da glória dele. Para você ver que Deus, quando fala, ele cumpre. Você vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar aqui hoje. E Deus falava no meu coração sobre santidade, túnicas novas sobre as vidas de crente aqui nessa noite. Pode louvar, varões, a Deus. Oh, aleluia. Adore a Deus, porque Jesus não falou na cabeça. Oh, aleluia. O Senhor vai começar. Só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É realidade que eu não posso me afastar. Deus vai começar a te renovar, vestimentas novas, sua presença.
confortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordar ou dormir, ou aqui mesmo, se quiser, posso ouvir. Não me deixe sozinho, nem por um minuto. Vai me a minha alma chora, grita e implora, não me deixe só. Minha desgraça, estou contigo. Ora não tens de coragem, vai em frente. É a presença que eu anelo e tão somente. Não há barreiras e que não possas ultrapassar. Se estou falando, algo estou em tuas asas, dessa loucura. Deus está mandando abraçar no teu mar, só desse lugar de ternura. Quem quer? Sobe nas portas, sobre o mar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto. A minha alma chora, grita e implora. Não me deixe Deus falou aqui no meu coração que Ele quer batizar crente aqui. Quantos não são batizados com o Espírito Santo? Levante a tua mão. Venha para frente, minha filha. Pode vir sem medo. Venha para frente. Irmão, tem crente nos dias de hoje que ele tá com medo da glória de Deus. Mas esse espírito demoníaco está saindo daqui nessa noite. Se você quer, levante a tua mão e glorifique a Deus. Porque o diabo sabe que quando você se selado com o Espírito Santo, você vai ser manchado. Olha aí, receba aí. Oh, Jesus. Venho te falar dos meus Busque o batismo do Espírito Santo. existe no céu. É o santo verdadeiro, meu herói, meu guerreiro. É o rei de Israel.
Oh, irmãos, eu creio que não é possível que não tenha alguém aqui que ainda não aceitou esse Deus Todo-Poderoso.